Hoje nós estaremos iniciando então uma série de estudos baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema O Deus que Governa o Mundo. Você vai acompanhar aí na sua tela a nossa capa do trimestre. Então a capa do trimestre traz uma coroa, e muito linda esta capa, porque ela traz uma coroa e também ali tem uma lavoura, né, de cevada, de trigo, onde vai mostrar Deus agindo na história destas narrativas bíblicas. Então, nós temos uma capa muito linda desse trimestre, mostrando a coroa, representando aqui também a soberania de Deus, porque apesar de muitas vezes nós acharmos que Deus está em silêncio e não está fazendo nada, não está trabalhando, pelo contrário, nós vamos perceber, inclusive num dos livros que nós vamos estudar, que é o livro de Esther, que o nome de Deus não está sendo mencionado ali, mas nós não vemos o seu nome, não ouvimos a sua voz sendo dita, mas nós vemos as suas mãos agindo e trabalhando em favor do seu povo. Nós vamos aprender sobre Deus que governa o mundo, ou seja, não há nada que esteja fora do alcance do domínio de Deus, não há nada que esteja fora da ação de Deus, do trabalhar de Deus, da maneira de Deus agir na vida do ser humano. Então você acompanha aí a nossa capa do trimestre e nós vamos aprender sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. No programa de hoje nós vamos tratar da lição de número 1, como o irmão Jair já mencionou, vamos abordar nesse trimestre também alguns assuntos relevantes relacionados às mulheres e vamos aprender com essas duas mulheres o papel importante que a mulher tem no plano de Deus, na forma de Deus conduzir os seus propósitos e os seus projetos para a concretização do seu plano maior, do seu plano extraordinário de salvação. Hoje o tema vai ser tratado, o tema duas importantes mulheres na história de um povo. O texto base, o texto áureo da nossa lição está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. O livro de Ruth está na Bíblia Sagrada após o livro dos Juízes. Você leu o livro de Juízes, logo em seguida vem o livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A síntese da nossa lição, a verdade prática, nos diz que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Temos duas porções bíblicas para a leitura, que é Ruth capítulo 4, versículo 13 a 22, e também o livro de Esther, capítulo 7, versículo de 1 a 7. Livro de Esther que você encontra antes do livro de Jó. E você vai encontrar ali, então, volta dos Salmos, vem para Jó e vai encontrar o livro de Esther, um livro com 10 capítulos, mas traz uma narrativa extremamente importante e vale a pena você anotar e ler essas leituras para você ter um entendimento daquilo que nós vamos falar nesta oportunidade. Bom, Jair, livro de Ruth, livro de Esther, apresentam então o perfil de duas mulheres que entregaram a sua vida para serem usadas por Deus e elas vão servir para nosso exemplo, o exemplo de quem quer de fato ter um compromisso com Deus. O que nós podemos falar introdutoriamente sobre o tema de hoje, irmão Jair? Bom, esses dois livros da Bíblia, eles levam então o nome dessas duas magníficas mulheres. Ele vai registrar, esses dois livros registram das duas belas e extraordinárias e também dramáticas histórias sagradas que a Bíblia contempla. A primeira história, então, ocorre com Ruth, ela ocorre em Moabe e Belém da Judéia, no período de Juízes, e a segunda história, a história de Esther, nós vamos ver, ela ocorre na Pérsia.
depois do cativeiro babilônico. Então são uma distância aí de alguns séculos entre uma e outra história. Ruth e Esther viveram em épocas, em circunstâncias, em contextos diferentes uma da outra, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais, como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição para servir. Essas duas mulheres, elas foram fundamentais para a preservação do povo do Antigo Testamento, o povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. As vidas dessas duas mulheres continuam sendo para nós fonte de inspiração para todos aqueles que desejam agradar a Deus. Em tudo nós devemos ser, Deus deve ser glorificado na nossa vida. E sem fé, que elas são um exemplo de fé, é impossível agradar a Deus. Então, uma lição muito gloriosa, uma lição panorâmica em que nós vamos estar vendo um pouco da história dessas duas mulheres, e nas aulas sequentes nós vamos estar aprofundando. Tanto no livro, vamos iniciar pelo livro de Ruth nas próximas aulas, e mais para o final das lições nós estaremos abordando especificamente a história de Esther. E você, mais uma vez, é a nossa convidada para permanecer conosco, para estar compartilhando também entre os seus familiares e amigos e irmãos, para que mais pessoas sejam abençoadas, recebam esta palavra, esse momento de refrigério na nossa vida, um momento em que realmente edifica a vida do cristão, né, na caminhada em direção ao céu. Muito bem, vimos então aí a introdução da lição de hoje, falando dessas duas mulheres, Ruth e Esther, mulheres que viveram distante no tempo, cerca de 500 anos uma da outra, as épocas, circunstâncias e contextos diferentes, mas nas duas histórias nós podemos perceber o domínio de Deus sobre todas as coisas. Que coisa mais maravilhosa nós podermos descansar nesta concepção, irmão Jair, de que não importa a circunstância ou o contexto, desde que alguém tenha compromisso com Deus, compromisso com a sua verdade, uma decisão de confiança e de entrega, pode ter certeza que Deus estará no controle, conduzindo todas as coisas para um bem maior. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Duas mulheres que tiveram seu papel fundamental para que o plano de Deus se realizasse. E uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é essa dedicação, de nos empenharmos para que o plano de Deus se realize. Como hoje nós podemos fazer isso? Através da pregação do Evangelho, através de anunciar a Cristo como Salvador, pois para isso ele veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, Jair, o tópico 1, nós vamos falar então especificamente de Ruth. Então hoje a lição ela divide sobre essas duas mulheres, e depois nós temos na lição no ponto 3, tópico 3, falando sobre o aspecto do protagonismo das mulheres na história. No tópico 1, vamos falar então de Noemi, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O que nós podemos entender sobre esse tópico, irmão Jair? Eu vejo que antes de nós adentrarmos aqui nesse tópico, eu acho interessante a gente falar sobre a palavra-chave, que a palavra-chave da nossa lição é mulheres. Então, nesse trimestre, estará em evidência, estará destacada o papel das mulheres como exemplo na Bíblia Sagrada. Então, com isso, os nossos estudos estão honrando as mulheres. E honrar as mulheres, honrar, significa colocar em evidência, destacar, dar primazia, e é o que nós vamos fazer aqui através do estudo do livro de Ruth e de Esther. E também, como nós queremos falar sobre as mulheres
nesse estudo que inicia hoje, nós queremos falar também que outras mulheres, elas merecem destaque na Bíblia Sagrada. Mulheres do Antigo Testamento, as matriarcas, como Sara, como Rebeca e como Raquel, desempenharam papéis centrais, importantíssimos na história da salvação. A história da salvação que contempla toda a Bíblia Sagrada, e ela tem o seu o seu ponto culminante na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vemos também mulheres como Débora, além de Esther, mulheres que foram líderes. Débora foi líder e, assim como Esther, elas influenciaram tanto politicamente a nação, como espiritualmente, como nós vamos estar estudando a vida de Esther. Mulheres que, como Ruth, são verdadeiras heroínas, corajosas, demonstrando muita força e muita determinação nas suas atitudes, nas suas decisões. No Novo Testamento, também, muitas mulheres, elas merecem ser honradas. Nós vemos a primeira delas, Maria, a mãe de Jesus Cristo, honrada por sua fé, por sua obediência e um papel fundamental na história também da salvação. Nós vemos mulheres que foram discípulas e seguidoras do Senhor Jesus Cristo, como Maria Madalena, Marta e Maria de Betânia. Elas foram fiéis seguidoras de Jesus Cristo. E também, no livro de Atos, nós vamos ver mulheres, figuras como Lídia e como Priscila, que desempenharam papéis importantes no estabelecimento da igreja, no crescimento da igreja e no desenvolvimento da igreja primitiva. E o papel das mulheres na Bíblia, elas enfocam tanto a família quanto ao lar, que elas desempenharam papéis responsáveis de cuidar do lar, cuidar da família, desempenhando essa vida doméstica importantíssima, mas também algumas mulheres, como Lídia, elas foram empreendedoras, participavam ativamente da economia da época. E espiritualmente, certas mulheres, elas foram destacadas como liderança, como Débora e Uda foram líderes espirituais e profetisas na sociedade, na comunidade bíblica. Nós vemos também, irmão Alex, que a visão de Jesus em relação às mulheres, como Jesus ele via as mulheres, ele via em igualdade. Jesus tratava homens e mulheres com igual respeito e dignidade. Tem vários exemplos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, trazendo dignidade, trazendo compaixão, tratando as mulheres dessa forma. Jesus demonstrava essa compaixão pelas mulheres, rompendo tabus sociais da época em que Jesus estava na Terra. E Jesus também reconhecia o potencial e a liderança das mulheres em sua missão. Trazendo uma palavra atual de hoje, Jesus reconhecia o empoderamento da mulher, mas ela como potencial, o potencial que ela tinha de ser líder, de ser essa mulher que trabalhava na sociedade, e Jesus, então, ele quebrou vários tabus. A Bíblia, as mulheres na Bíblia desempenharam papéis fundamentais na história da salvação, conforme demonstrei aqui, demonstraram força, coragem, determinação, fé, apesar de desafios, de preconceitos enfrentados pela sociedade da época. Elas deixaram um legado inspirador que hoje instrui e nos desafia. Então, nós vamos focar nesse estudo a história de Ruth e de Esther, mas olhamos para como a Bíblia ela retrata todas as mulheres. E nós voltando, então vamos iniciar pela história, uma visão panorâmica de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Em primeiro lugar, Ruth ela é um descendente de Moabe, ou seja, ela é uma moabita, ela não é judia, ela é de uma outra nação. Ela é filha
Moabe, que é o filho que leva o nome desse povo, Moabe foi filho de uma relação incestuosa de Ló com a filha mais velha dele. Os moabitas, eles eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Eles habitavam ao leste do Mar Morto, atual, no dia de hoje, a Jordânia, e eles eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então, os moabitas, eles tinham diversas divindades que eram adoradas por eles. Entre elas, Quemós, uma divindade masculina, considerado o deus da nação dos moabitas. Eles adoravam também Baal Peor, divindade associada à fertilidade e ao culto da natureza. Eles adoravam Astarode, deusa cananeia de guerra e da sexualidade, e Moloque, deus associado a sacrifícios humanos, incluindo crianças. E essas práticas que eles exerciam, os moabitas, eram bastante terríveis. Eles tinham práticas ritualistas e sacrificiais em ritos de fertilidade. Eles realizavam rituais de sacrifício para invocar as bênçãos de seus deuses sobre a terra e sobre o gado, e muitas vezes até mesmo com crianças sendo queimadas em oferenda a Moloque. E para isso, no culto, existiam muitas práticas sexuais que eram incorporadas nesses ritos, nos ritos religiosos, de uma forma de adoração e celebração da fertilidade. E os moabitas também, eles recorriam a práticas de adivinhação e mágicas para obter respostas de seus deuses. E eles faziam, então, uma relação entre a idolatria e a imoralidade devido a o tipo de culto que eles tinham. Comparando com os povos da região, comparando com os cananeus. Os cananeus, eles tinham um panteão de divindades, mas eles tinham menos ênfase à imoralidade. Os babilônios também, eles tinham uma vasta mitologia, práticas religiosas muito mais estruturadas, mas menos marcadas pela imoralidade. E os egípcios, então, distantes, eles tinham uma prática ainda, um sistema de crenças e ritos bem definidos, mas distante daquilo que os moabitas praticavam. Resumindo, os moabitas, eles, entre os povos que estavam naquela região do Oriente, eles eram os que mais praticavam rituais para os deuses pagãos, rituais de idolatria e contemplando também imoralidade sexual, inclusive apresentando sacrifícios humanos para o deus Moloque. Então é desse povo é que veio Ruth. E a gente está mostrando isso para ver a transformação que Ruth vai apresentar, porque ela vai se converter ao Deus de Israel, ela vai apresentar um testemunho glorioso de conversão ao Deus de Israel. O povo moabita como Ruth pertenceu a esse povo, era quase que improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, da família do qual viria o Messias. Mas o que nós vemos? Os caminhos de Deus que Deus escolhe não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus, ele é especialista, ele é soberano e ele faz aquilo do improvável, ele torna provável. Do impossível, ele torna possível quando nós cremos nele. O que nós temos que fazer é obedecer e sem impor qualquer condição a esse Deus. Então nós vemos aqui um apanhado inicial sobre Ruth, uma moabita que habitava num povo pagão e foi transformada do improvável para uma mulher crente, uma mulher que vai adorar ao Deus de Israel
porque ela declara para a sua sogra Noemi, ela diz assim, o teu povo é o meu povo e o mais importante, o teu Deus é o meu Deus. Então ela demonstra uma transformação se convertendo ao Deus verdadeiro. A história, então, de Ruth, ela vai mudar a partir do momento do ingresso dela em uma família piedosa de Belém da Judéia, ou de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, devido a uma seca, por causa da fome. Então uma família de Belém de Judá, da terra em que Jesus viria a nascer. Essa família então é forçada a procurar melhores campos para sobreviver, e eles vão então até Moabe. Essa região quem é essa família? Elimeleque, a sua mulher Noemi, os 2 filhos desse casal, Malom e Quilom. E depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, o pai, então patriarca Elimeleque, ele morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth, então, surge, se casa com um dos filhos, se casa com Malom, o mais velho dos 2 ali, e no final de 10 anos, tanto Malom quanto o seu irmão Quilom, ficou solteiro, né? Os 2 morreram. E agora uma situação se encontra. Noemi, viúva e sem filhos, ela decide voltar para Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado na terra de Judá. E embora, aí nós vemos o improvável se tornar provável, embora Ruth pudesse permanecer em Moabe, como preferiu a outra esposa, a viúva de Quilion. Eu disse que ele era solteiro, mas ele casou com Orfa. Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando a fé no Deus de Israel, como eu declarei anteriormente. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é meu Deus. Então nós temos aqui um apanhado dessa família belemita que sai lá de Belém, de Judá. Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, vão para a terra de Moabe. Em Moabe, Ruth então casa com o mais velho. Uma outra moabita chamada Orfa, ela casa com outro filho de Noemi, e num período de 10 anos, Noemi, ela fica viúva, ela perde os seus 2 filhos e as suas 2 noras também ficam viúvas. Uma das suas noras prefere ficar, segundo o conselho da própria Noemi, ficar na terra dos Moabitas, e Ruth, ela toma a posição de acompanhar Noemi para a terra de Israel, declarando que o povo de Israel é o povo de Ruth, e o Deus de Israel é o Deus de Ruth também. E nós vemos aí uma síntese biográfica com o ápice em Belém. 2 eventos, então, vão surgir lá em Belém. O propósito de Deus se cumpre, então, na vida dessa moabita. Ruth, ela alcança o favor de Deus, e os 2 eventos que vão seguir, aquela casa-se com Boaz, que nós vamos estar discorrendo nas próximas lições, nas próximas aulas, parente de Elimeleque, remidor de Noemi. E também o outro evento é o nascimento de um filho desse casal, chamado Obed, que vem a ser, então, um ascendente direto ali de Davi, de quem Obed vai ser bisavô de Davi. E Davi, integrante, assim como Obed, e assim como Ruth, integrante da genealogia de Jesus. E nós vemos aqui que honrar o casamento e a geração de filhos traz as bênçãos de Deus para muitas gerações. Então, uma história aqui, de uma forma resumida, sobre Ruth, uma mulher importante da linhagem de Davi, uma moabita, que se encontra com uma família belamita, e dali surgem
um matrimônio e surge uma descendência, uma maternidade, de onde vem a descendência, onde vem a genealogia, de onde vem o Salvador Jesus Cristo, a genealogia de Jesus, e também dessa linhagem vem o Senhor Jesus, nosso Salvador. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, iniciando hoje, então, mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, e nós iniciamos, então, hoje a série de estudos baseado neste tema desse trimestre, que traz o tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Vimos aí, então, nesse tópico, falando, então, sobre essa mulher importante na história da redenção, da salvação, que é Ruth, que vai ser, então, uma das mulheres que vão gerar e vão trazer, então, a descendência do Cristo que viria e que veio para salvar a humanidade. E vimos todas as características, todas as credenciais desta mulher chamada Ruth, essa moabita, de um povo que não tinha credencial nenhuma, irmão Jair, para fazer parte de um plano tão extraordinário. E aí a pergunta fica quem é digno de alguma coisa diante de Deus? E então nós percebemos aqui uma manifestação clara da graça de Deus. Nós, obviamente, nesse tempo que estamos vivendo, vivemos o tempo da graça, mas vemos no Antigo Testamento manifestações da graça de Deus em favor do ser humano. E aqui vemos uma mulher claramente vindo de uma cultura idólatra, como o irmão Jair bem descreveu, um povo que tinha todas as características, aliás, tinham da parte de Deus uma maldição por terem sido eles pedra de tropeço na história do povo de Israel. E vemos que mesmo assim, ela sendo dessa nação, ela creu no Deus de Noemi e ela passou então a viver uma história linda e maravilhosa quando ela retorna com Noemi para a terra de Israel, para Belém, de onde Noemi havia saído. Quando ela sai de Belém, ela sai com seu marido, seus 2 filhos, para uma terra distante. Quando lá o seu marido morre, seus 2 filhos morrem, o Noemi decide voltar, somente uma das mulheres decidiu voltar. A mesma situação aconteceu na cruz, quando Jesus está no madeiro. A Bíblia diz que havia ali 2 ladrões. Os 2, num primeiro momento, blasfemavam de Jesus, zombavam de Jesus. O texto de Marcos relata que os 2 zombavam de Jesus. Mas em um determinado momento, um deles teve aquela crença de que Jesus não era um malfeitor que estava pendurado no madeiro, e creu em Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, definindo ali o destino da sua vida. Veja só que a vida do ser humano, ela é pautada a partir de decisões, e existem decisões que são para movimentar coisas eternas. No caso do ladrão da cruz, definiu a sua eternidade. No caso de Ruth, definiu ela servir ao Deus verdadeiro e sair do mundo da idolatria que era o seu povo e viver uma vida de adoração ao verdadeiro Deus, bem como ser agraciada, abençoada de fazer parte da genealogia da vinda do Filho de Deus a este mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá ela vai construir uma família, demonstrando claramente aqui um poder que havia nesta mulher. E o irmão Jair bem mencionou no início da sua fala, desse tópico, a respeito do empoderamento da mulher. E nós percebemos o poder da mulher aqui na vida de Ruth, quando todas as circunstâncias eram adversas para ela, porque quando ela vai para o território de Belém e vai trabalhar, vai buscar o sustento para ela e para sua sogra, todas as circunstâncias eram adversas, mas mesmo assim ela foi uma mulher forte, uma mulher poderosa em sua decisão, em sua dedicação, e Deus a recompensou. Uma história extremamente
que traz para nós muitas e muitas motivações para que nós sigamos este exemplo dela, para muitas mulheres que também vivem no nosso tempo. Nós vamos ainda tratar sobre esse tema no outro tópico, mas estamos vivendo o tempo do chamado empoderamento feminino nas perspectiva diferente. E aqui nós vemos que o empoderamento de Ruth não se deu pelo fato de que ela foi arrogante, de que ela teve que destituir alguém da sua posição, como alguns grupos feministas proclamam. Pelo contrário, ela com humildade passou a viver uma vida correta, uma vida dedicada, e aí assim ela demonstrou um valor extraordinário que Deus a recompensou. Vale a pena observar o exemplo de Ruth, e nós ainda vamos ter outras lições tratando especificamente de alguns episódios relacionados à vida desta mulher. Você está chegando agora, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. A sua participação é importante para nós. Se inscreva no canal e seja um acompanhante aqui do nosso programa, acompanhe nosso programa semanalmente, e eu tenho certeza que você, assim como nós, será de fato abençoado pelo Senhor. Irmão Jair, tópico 2, falando sobre agora uma nova mulher, uma outra mulher que traz também um livro na Bíblia Sagrada com o seu nome. 2 livros apenas da Bíblia Sagrada trazem o nome de mulheres, e esses que nós estamos tratando, Ruth e agora Esther. E Esther, uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, irmão Jair. Eu acredito que Esther, ela é uma heroína para a nação de Israel. E como é importante ter a memória de heróis e heroínas. Nós temos na nossa nação, no Brasil, nós temos heroínas também que nós não deveríamos esquecer, mas muitas vezes esquecem. Nós temos no período da monarquia, nós temos a imperatriz Leopoldina, que foi ela a motivadora, juntamente com José Bonifácio, pela independência do Brasil, pela declaração de independência do Brasil. Ela, juntamente com José Bonifácio, eles trabalharam nos bastidores para que Dom Pedro I, então, declarasse a independência do Brasil. Nós vamos ter também, como o irmão Alex citou anteriormente, a princesa Isabel, que ela foi responsável pela libertação, a lei áurea, inclusive, foi motivo de posterior proclamação da República. Então, nós temos heroínas no nosso Brasil que nós não podemos esquecer. E no dia 2 de junho, 3, entre 2 e 3, eu acho que é dia 2 de junho, o Brasil comemora, então, a confirmação da proclamação, da independência do Brasil. O Brasil foi declarado independente em 1822, mas em junho de 1823 foi que, efetivamente, lá na Bahia, na Revolução para a Libertação dos portugueses, que conseguiu essa independência efetivamente. E entre elas, uma mulher, Maria Quitéria. Maria Quitéria, uma mulher que ela queria lutar pela libertação do Brasil, e ela se alistou, irmão Alex, como homem. Ela se vestiu de homem, ela se alistou, foi para a batalha, ela combateu na batalha, e ela foi uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, e como reconhecimento, ela recebeu o reconhecimento do exército, da nação, e ela foi promovida então ao alferes. Ela foi a primeira mulher das Forças Armadas. Então nós temos heroínas também no nosso Brasil, nós queremos também honrá-las nesse momento. E aí vamos falar agora sobre Esther, uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, uma mulher, uma heroína também. Então, vamos falar um pouquinho dela numa visão panorâmica, e nas próximas aulas nós com certeza vamos nos debruçar mais detalhadamente na vida de Esther. Então, nós vemos aqui de Belém para Suzã. Nós, cerca de 5 séculos depois do episódio de Ruth, o qual nós mencionamos anteriormente, outra mulher notável surge, e essa mulher é Esther, usada
providencialmente por Deus para preservar a nação, o povo de Israel, de onde viria o Salvador. Ela é filha de Abiail, tio de Mardoqueu, portanto, Mardoqueu é primo de Esther, e ele que criou, ele que deu a educação, porque Esther foi órfã de pai e mãe, e o nome de Esther, o nome no hebraico, ela é Hadassah, que significa murta. E murta, uma planta muito favorita no mundo antigo, e ela, por ela ter folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e também para fazer grinaldas para os nobres, nos banquetes, enfim, uma planta muito delicada também. E o nome persa que ela recebe é Esther, que significa estrela. Nós vemos que Esther fazia uma parte de uma geração daquelas pessoas que nasceram ali no cativeiro dos 70 anos que o povo de Israel ficou na Babilônia e agora já estava ao domínio da Pérsia, e alguns permaneceram lá, como é o caso aqui da família de Esther. Nós vemos que no livro de Isaías e Jeremias, que o fim do cativeiro babilônico foi profetizado e que ele seria decretado por Ciro, rei da Pérsia, o que ocorreu efetivamente no ano 538 a.C. Mas, no entanto, a maioria dos judeus eles preferiram permanecer na Babilônia sob o domínio persa, considerando que quando o Império Persa ele tomou conta, a Babilônia é uma das capitais do Império Persa. Entre elas também tem Suzã, que é outra capital, e também tem uma terceira capital do Império Persa, mas vamos citar aqui só Babilônia e Suzã. E nós vamos ver a trajetória de Esther. Ela, de essa órfã anônima, ela passa a ser uma mulher que é elevada por Deus numa posição de rainha do novo império, do Império Persa. Suzã, então, era a capital do novo império, assim como a Babilônia, e lá em Suzã viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Esther, a Bíblia retrata ela como uma mulher dotada de muita beleza, de rara beleza, e ela integrou, então, um grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero porque ela desobedeceu uma determinação do rei, como descreve o historiador Flávio Josefo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do palácio do rei da Pérsia. E em um inequívoco ato, digo eu, da providência divina, Esther, ela se torna rainha no lugar de Vasti. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria, com muita coragem, ela obteve do rei Assuero um decreto que livrou da morte o seu povo, o povo judeu e todo o Império Persa. Todo o povo judeu que estava no Império Persa foi livrado dessa morte. E nós vamos também estar abordando nas demais lições a respeito desses decretos e como o desenrolar desses decretos surgiram, então, aqui para livrar da morte tanto Hadassah ou Esther, como todo o povo judeu que estava habitando no Império Persa. Nós vamos ver que no livro de Esther o nome de Deus não se encontra, não aparece o nome de Deus ali em nenhum momento, mas esse Deus, as mãos de Deus guiando, conduzindo minuciosamente cada fato, ela é nitidamente presente ali. Nós vemos que Ruth, assim como Ruth, Esther são exemplos. Esther é um exemplo também inspirador de quanto vale ser fiel, de quanto vale ter confiança em Deus, seja qual for o contexto em que nós vivamos. Os princípios divinos
eles são absolutos, são imutáveis, suficientes para nos orientar, nos conduzir em qualquer tempo e lugar. Essa é a palavra de Deus. Ela é atemporal, ela está nas circunstâncias, ela está em todos os lugares, elas podem ser aplicadas. E nós vemos aí que Ruth, ela vai ter um contexto agrícola no campo, numa época de colheita, e Esther, a sua história vai transcorrer então no palácio do Império Persa. E Deus, então, ele absolutamente, os princípios dele são suficientes para orientar a todos nós, as nossas condutas, seja em qualquer tempo e em qualquer lugar. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade e nós estamos hoje estudando o primeiro tema dessa sequência de temas que estaremos abordando nos próximos programas, baseado no tema do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, hoje tratando sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Tá? E esse povo foram abençoados através da vida dessas duas importantes mulheres. E nós vamos tratar no tema geral do trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E vemos claramente na história de Ruth, bem como na história de Esther, a poderosa mão de Deus agindo em favor do seu povo. E vemos ali a respeito desta mulher, desta jovem Esther, que desenvolveu algumas características das quais elas trazem, inclusive entre ela e a própria Ruth, que são qualidades que fizeram delas ambas serem mulheres que tiveram êxito na sua vida, né? As duas trouxeram virtudes espirituais, virtudes morais, das quais lhes acompanhavam. Ambas demonstraram fé, ambas demonstraram convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação. E nós vemos, irmão Jair, que todas essas características que essas mulheres demonstram aqui, a pregação do movimento feminista rejeita, refuta, rechaça, porque não condiz com a ideia do empoderamento feminino. E nós percebemos claramente que não é por algo estar que não acontece no caso de conflitar com aquilo que Deus intenta para a sua criação, homem e mulher, quando uma mulher toma o destaque de protagonista ou toma um destaque no exercício de alguma função, como foi aqui. Ruth tendo seu papel na descendência do Messias, ela foi importante e foi uma clara evidência da graça de Deus, e Esther, que teve um papel extraordinário e fundamental na preservação de uma grande mortandade que aconteceria se ela não estivesse disponível para ser usada por Deus. O que nós não podemos entender é que haver inversões de papéis. As mulheres, elas podem e devem ser incentivadas a tomar o protagonismo de ser destaque nas suas funções, mas os papéis relacionados àquilo que Deus instituiu, como nós já tivemos algumas lições passadas, nós estudamos sobre o problema do conflito contra a feminilidade da mulher e também a masculinidade. E vemos claramente aqui que essas duas mulheres foram protagonistas, mas elas também exerceram o papel designado por Deus lá na criação. E nós percebemos que na criação o papel do homem e o papel da mulher foram muito bem declarados e destacados. Alguns vão dizer que a liderança masculina relacionada
no casamento, por exemplo, foi em consequência da queda. E nós entendemos e percebemos claramente, com claras evidências, que não é verdade. Isso foi definido antes da queda, os padrões de Deus para o relacionamento entre o homem e a mulher e o papel da mulher, inclusive dentro do seu lar, bem como na igreja do Senhor. Irmão Jair, tópico 3, falando sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. O irmão Jair já mencionou algumas mulheres que foram protagonistas no nosso Brasil, e também temos mulheres protagonistas na Bíblia, né, irmão Jair? E o que nós podemos falar sobre esse tópico, falando sobre o protagonismo feminino, irmão Jair? Eu gostaria ainda de citar, irmão Alex, o primeiro presidente do Brasil, após a República ser proclamada, foi Deodoro da Fonseca. E ele tinha 2 irmãs e 7 irmãos. Desses irmãos, todos eles foram lutar na Guerra do Paraguai. 3 morreram nessa guerra, na Guerra do Paraguai. Quando terminou a guerra, a mãe de Deodoro da Fonseca, é que eu queria citar ela como uma heroína, a dona Rosa Maria Paulina da Fonseca, as palavras dela não foram de lamento. Ela disse: primeiro, nós vamos honrar, nós vamos agradecer pela vitória, nós vamos glorificar por essa vitória, essa conquista, e depois nós vamos enterrar esses meus 3 filhos. Primeiro, ela louvou os seus valentes, valorosos ali na batalha. E depois ela foi cuidar dos 3 filhos que faleceram, que caíram na Guerra do Paraguai. E nós também gostaríamos de citar uma outra brasileira heroína, Anita Garibaldi, que foi valente aqui nas Guerras do Sul, e também ela é uma heroína brasileira e uma heroína italiana. Porque depois daqui Anita e Giuseppe Garibaldi foram para a Itália para a unificação da Itália. E na Itália ela é muito reconhecida como uma heroína, uma brasileira heroína na Itália. Então, nós estamos falando, honrando, demonstrando aqui, evidenciando mulheres, tanto na nossa caminhada aqui no Brasil, na história do Brasil, e também mulheres na Bíblia como Ruth e Esther. Ruth, uma mulher do campo, o cenário no campo, na agricultura, na colheita, e Esther no palácio do rei, no palácio do rei Assuero, lá na Pérsia. Mas nós temos na Bíblia mulheres que elas são protagonistas da história, como protagonistas da história. Isso nós vamos ver que Deus estabeleceu a liderança masculina, ela foi instituída por Deus. Mas essa liderança, o que Deus instituiu, não anula o propósito divino com a mulher, que Deus tem com a mulher. Nem vai retirar a possibilidade em que, em muitas circunstâncias, a mulher ser protagonista da história. Isso não implica que de se confundir ou inverter papéis entre homens e mulheres. Cada um tem o seu papel designado por Deus, conforme o irmão Alex citou anteriormente. Os exemplos que nós temos aqui de Ruth e de Esther, eles são eloquentes nesse sentido. Não foi altivez, não foi soberba, não foi arrogância que tornaram relevantes a vida dessas 2 mulheres. Pelo contrário, foi atitude de humildade, atitude de submissão, de respeito, de obediência, que elas sim se tornaram relevantes na história bíblica e na história do povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel. Noemi, que é a sogra de Ruth, ela dá o testemunho de que Ruth cumpriu muito bem a função de esposa. Ela
ela mostra através de um relacionamento extraordinário. Ruth, num relacionamento extraordinário com a sua sogra, Noemi, não nos permite outra conclusão. Nós vendo esse relacionamento entre as duas. Essas duas mulheres, elas foram sábias e elas conheciam muito bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre a nora e a sogra. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a mulher louca, ela destrói, ela derruba. É o contrário. Então, a mulher sábia, ela edifica a casa. A sabedoria da mulher, sabedoria vindo de Deus, do alto, ela vai edificar a sua casa. E nós vemos assim também na história de Esther, que não foi a beleza, não foi apenas a beleza que lhe fez ser escolhida para ser a rainha. Ela também teve muita humildade, um bom comportamento no palácio, como está registrado no livro que leva o seu nome, no capítulo 2, do verso 15 ao 16. E apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação do seu primo Mardoqueu, a quem ela devotava obediência e um profundo respeito. E aí nós entendemos que é no lar, pela palavra de Deus, é no lar, é na família, é no berço familiar que nós somos forjados para os grandes desafios da nossa caminhada. A Bíblia ela apresenta mulheres protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 3 falando sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Abraham Lincoln disse uma frase certa vez, irmão Jair, que homem algum que tenha tido uma mãe piedosa pode ser chamado de pobre. A importância de uma mulher na vida de um ser humano, de um filho, de um familiar, é de fato inquestionável. E nós vemos o poder que a mulher exerce. Quem tem filhos sabe que se uma criança se machuca, a primeira coisa que ela vai correndo é para os braços da mãe, e a mãe faz um afago, faz um carinho, e o problema se conclui ali, se resolve ali. Já com o pai já é diferente, né? Então nós percebemos o poder existente no desenvolvimento desse aspecto da feminilidade da mulher, da mulher desempenhar o seu papel, tanto no aspecto da sua família, como também na sociedade onde quer que ela seja acionada. Bem verdade que na igreja nós temos alguns papéis que são designados para os homens, mas temos diversas situações em que as mulheres estão com toda a liberdade para trabalhar no reino de Deus. Uma coisa que nós percebemos, irmão Jair, que quando o Espírito Santo desce no dia do Pentecoste, ele coloca um nivelamento ali com relação à descida do Espírito Santo, porque ele desce sobre homens e sobre mulheres. O Espírito Santo batiza e dá línguas estranhas para homens e para mulheres. Os dons espirituais são para homens e para mulheres. Bem verdade que alguns aspectos dos ministérios são designados na Bíblia para os homens, mas outros papéis são designados e atribuídos para também as mulheres desempenharem. Então, vemos que as mulheres se colocando na presença de Deus, o homem se colocando na presença de Deus, ambos podem ser usados por Deus para uma grande obra no reino do Senhor. Irmão Jair, chegando ao final de mais um programa, que nós poderíamos concluir acerca do tema, irmão Jair, antes de fazermos uma oração?
Bom, podemos dizer, irmão Alex, que Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas mulheres se tornam conhecidas, têm seus nomes registrados na história. Mas quantas mulheres que não foram assim como Ruth e como Esther, não tiveram o nome registrado, mas que de uma forma anônima elas fizeram parte da história da salvação na Bíblia Sagrada. Nós vemos o exemplo aqui da mulher de Noé. Não aparece o nome dela, mas ela esteve ali junto com o seu esposo na confecção daquela arca, no convencimento das pessoas. Ela estava sempre presente, ela foi uma das que entrou na arca, mas ela não tem o seu nome registrado. Mas não é por isso que não deixa de ser importante. Nós, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas o quanto Deus olha para essa pessoa e reconhece nela. Então, muitas pessoas anônimas na Bíblia, não têm seu nome registrado na Bíblia, mas com certeza Deus conhece a sua história por completo. Assim como Deus conhece também o teu coração, o teu desejo, Deus contempla, e talvez a gente não tenha um nome registrado na história da humanidade, mas nós temos um legado para deixar, e temos Deus que contempla os anônimos, e esse Deus, ele continua guiando, orientando, dirigindo tudo através da sua soberania, da sua inteira vontade. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa, falando hoje então aqui sobre essas duas importantes mulheres, Ruth e Esther. Bem, verdade que hoje foi uma introdução para uma série de estudos que nós ainda teremos no decorrer dos próximos programas. E no próximo programa nós vamos estar nos detendo sobre o livro de Ruth. Nós vamos fazer uma análise sobre a organização deste livro. Vamos também remontar o contexto histórico em que ocorreram os fatos registrados no livro de Ruth, bem como também apresentar o propósito e a mensagem contida neste livro. Então você não pode perder o próximo programa, um programa que vai trazer muita clareza para nós entendermos o livro de Ruth, que por muitas vezes é esquecido, é apenas tratado de maneira romântica muitas vezes, mas é um livro que está na Escritura Sagrada também para narrar a descendência do Cristo, o Filho de Deus, mas também para trazerem lições para nossas vidas e que podem ser aplicadas na geração que nós estamos vivendo. Aliás, nós vamos observar muitos contextos nesses livros que fazem referência, fazem conexão com o que nós estamos vivendo. Os desafios vividos lá são os desafios que nós vivemos agora no presente século que estamos vivendo. Bem verdade que as circunstâncias são diferentes, a época é diferente, mas o cerne dos problemas, dos desafios, das dificuldades, eles perpassam a história, se tomam uma nova roupagem e se apresentam para desafiar a cada um de nós nessa existência humana nossa aqui nesta terra. Somos peregrinos, estamos de passagem e estamos sujeitos a essas situações. Nós queremos orar por nossos ouvintes neste momento. Irmão Jair estará fazendo esta oração. E você que está nos acompanhando, talvez você esteja precisando de uma intervenção de Deus. Um Deus que interviu na história de Ruth e de Esther é um Deus que pode intervir na tua história. Pode ser o teu caso um caso difícil, um caso impossível na perspectiva humana, mas para Deus, diz a Escritura, nada é impossível. Tudo é possível também, disse o Senhor, para aquele que crê. Se você crê, diz a Escritura também, verás a glória de Deus. Eu creio que se você tiver fé, entregar a sua vida a Jesus, Ele vai construir uma história que você jamais imaginou para a sua vida.